Notícias: Deolane Bezerra acabou de revelar todos os segredos da sua mãe Solange Bezerra. Foi impactante e surpreendente, e eu espero que você preste muita atenção nesta notícia, porque no mesmo instante, a Solange Bezerra mencionou o pior medo que ela teve, quando estava na prisão. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas você vai ver essa notícia. Seja bem-vindos ao canal Revela Brasil. Hoje, vamos falar sobre uma revelação surpreendente de Deolane Bezerra, que compartilhou um pouco do passado de sua mãe, Solange Bezerra, que, segundo ela, comandava a cela na prisão. Recentemente, em uma conversa descontraída nas redes sociais, Deolane, que é influenciadora e advogada, trouxe à tona detalhes da experiência de sua mãe enquanto esteve presa. Com 56 anos, Solange Bezerra passou por momentos desafiadores, e sua filha decidiu compartilhar esses relatos com seus seguidores. A discussão começou quando Deolane perguntou à mãe sobre suas experiências na cadeia, e a resposta foi mais impactante do que muitos poderiam imaginar. Deolane revelou que sua mãe era uma figura de respeito dentro da prisão. Solange não apenas comandava a cela, mas também se destacava pela sua insistência em manter a limpeza do local. Em um tom cômico, Deolane brincou ao chamar sua mãe de "a veia da faxina". Essa revelação trouxe risadas e um olhar mais leve sobre uma situação que, à primeira vista, poderia parecer sombria. Além de contar sobre sua posição na cela, Solange também compartilhou seus medos durante o tempo que passou presa. Em um momento sincero, ela revelou que seu maior temor era ser obrigada a se submeter a outras presas de forma sexual. Essa preocupação é algo que muitas pessoas podem não considerar ao pensar na vida dentro de uma prisão, e a abertura de Solange trouxe à tona uma discussão importante sobre as experiências de mulheres encarceradas. Deolane, em sua pergunta, foi direta: qual era a sua maior preocupação em ser presa? A resposta de Solange foi clara e impactante: ter que fazer safadeza com as outras presas. Tem gente que obriga, né? Esse era meu maior medo, eu não ia fazer. Essa sinceridade não apenas ilustra o medo que muitas mulheres podem enfrentar, mas também destaca a força de Solange em resistir a situações adversas. A conversa entre mãe e filha não apenas divertiu os seguidores, mas também serviu como um lembrete poderoso sobre a resiliência das mulheres. A história de Solange Bezerra é uma reflexão sobre como as experiências de vida moldam as pessoas, e como, mesmo em circunstâncias difíceis, é possível manter a dignidade e o respeito. O depoimento de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange, é mais do que uma simples história. É um relato que toca em temas como poder, medo e superação. É importante que continuemos a discutir essas questões, trazendo à luz as experiências de todas as mulheres que enfrentam desafios semelhantes. Os momentos de Solange Bezerra não é apenas uma curiosidade sobre a vida de uma figura pública, mas também um reflexo de questões sociais mais amplas, que envolvem o sistema prisional, especialmente no que diz respeito às mulheres. As experiências de Solange levantam questões sobre como as mulheres são tratadas dentro das prisões e os desafios únicos que elas enfrentam. No Brasil, o sistema prisional é frequentemente criticado por suas condições precárias e pela falta de apoio às mulheres encarceradas. Muitas delas enfrentam não apenas a privação de liberdade, mas também o estigma social e a falta de recursos para reabilitação. As histórias de mulheres como Solange são essenciais para entender como esse sistema pode impactar vidas de maneiras profundas e duradouras. A dinâmica entre Deolane e Solange é emblemática de uma relação familiar que se fortalece em meio a dificuldades. Deolane, como filha, traz à tona essas memórias e experiências de maneira leve, mas ao mesmo tempo respeitosa. Essa abordagem não apenas humaniza as experiências de Solange, mas também permite que outras mulheres vejam que não estão sozinhas em suas lutas. O uso do humor por Deolane, ao relatar as histórias de sua mãe, também é uma estratégia poderosa. Ao fazer piadas sobre a situação, ela transforma um tema potencialmente pesado em algo mais acessível e discutível. Isso não apenas facilita a conversa, mas também permite que as pessoas se conectem emocionalmente com a história. O riso pode ser uma forma de resistência e um meio de lidar com a dor. A narrativa de Solange e Deolane também toca em questões feministas.
A experiência de Solange na prisão, juntamente com seus medos e suas batalhas, reflete a luta de muitas mulheres por autonomia e respeito em situações de vulnerabilidade. Autor. Resistência de Solange em não se submeter às pressões de outras presas é um exemplo de empoderamento que pode ressoar com muitas pessoas. A repercussão dessa conversa nas redes sociais também é digna de nota. Em uma era em que as plataformas digitais se tornaram espaços para compartilhar histórias pessoais, a abertura de Deolane sobre a vida de sua mãe atraiu a atenção de muitos. As reações do público mostram que as pessoas estão cada vez mais interessadas em narrativas que desafiem estigmas e revelem a complexidade da vida humana. A história de Solange Bezerra é emblemática de um contexto social que muitas vezes ignora as nuances da experiência feminina no sistema prisional. No Brasil, o encarceramento de mulheres aumentou significativamente nas últimas décadas e, com isso, surgem questões importantes sobre como essas mulheres são tratadas e percebidas pela sociedade. Muitas vezes, elas são vistas apenas como vítimas de suas circunstâncias ou como infratoras, sem que suas histórias pessoais sejam devidamente contextualizadas. O testemunho de Solange destaca uma questão vital: muitas histórias de mulheres na prisão permanecem não contadas. As experiências de vida, as motivações por trás de suas ações e o impacto emocional de suas vivências são frequentemente deixados de lado. Ao compartilhar sua história, Solange não apenas ilumina sua própria experiência, mas também dá voz a muitas outras mulheres que podem estar passando por situações semelhantes. O medo de Solange em relação a ser forçada a ter relações sexuais na prisão é um aspecto que merece atenção. Essa vulnerabilidade é uma realidade para muitas mulheres encarceradas, que podem ser alvo de abuso e exploração. A coragem de Solange em falar sobre isso é um passo importante para quebrar o silêncio que muitas vezes envolve esses temas. É essencial que a sociedade reconheça e discuta os riscos que as mulheres enfrentam em ambientes de confinamento, onde a dinâmica de poder pode ser brutal e opressiva. O uso do humor por Deolane, ao abordar a experiência de sua mãe, é um aspecto fascinante. O riso pode servir como um mecanismo de enfrentamento, permitindo que as pessoas lidem com situações estressantes ou dolorosas de uma forma mais leve. Ao fazer piadas sobre a experiência da prisão, Deolane não apenas desdramatiza a narrativa, mas também oferece um espaço seguro para que outras pessoas compartilhem suas próprias histórias e desafios. A dinâmica entre Deolane e Solange também ilustra a importância das relações familiares em tempos de crise. O apoio mútuo entre mãe e filha é um testemunho do amor e da resiliência. Essa relação não apenas fortalece a narrativa, mas também serve como um exemplo de como as famílias podem se unir em face da adversidade. A abertura de Deolane em compartilhar a história de sua mãe mostra que, mesmo em situações difíceis, o diálogo e a compreensão podem prevalecer. As redes sociais têm desempenhado um papel crucial na disseminação dessas histórias. Elas oferecem uma plataforma onde narrativas pessoais podem ser compartilhadas e amplificadas, alcançando um público maior. O impacto que a conversa de Deolane e Solange teve nas redes sociais é um exemplo de como as histórias de vida podem ressoar com as pessoas e gerar empatia. Isso também destaca a responsabilidade que os influenciadores têm ao compartilhar relatos que podem impactar a percepção pública sobre questões sociais. A história de Solange Bezerra é um convite à reflexão sobre as experiências das mulheres no sistema prisional. É uma chamada para que a sociedade olhe além do estigma e da criminalização, reconhecendo a complexidade das vidas dessas mulheres. O diálogo aberto sobre suas experiências pode contribuir para uma maior conscientização e, eventualmente, para mudanças no sistema que garantam mais dignidade e respeito aos direitos humanos. A história de Solange Bezerra, conforme compartilhada por Deolane, é uma oportunidade valiosa para desconstruir estigmas que cercam as mulheres encarceradas. Muitas vezes, essas mulheres são vistas apenas como infratoras, sem considerar os contextos sociais, econômicos e emocionais que as levaram a essas situações. A narrativa de Solange desafia essa visão simplista ao mostrar que, por trás do título de prisioneira, existe uma vida cheia de experiências, medos e
Desafios. O encarceramento não afeta apenas a pessoa que está presa, mas também suas famílias. A relação entre Deolane e Solange exemplifica como a prisão pode ser um divisor de águas nas dinâmicas familiares. Enquanto Deolane compartilha com humor as histórias de sua mãe, é importante reconhecer a dor e a luta que muitas famílias enfrentam quando um membro é encarcerado. A separação, o estigma social e as dificuldades emocionais são apenas alguns dos desafios que surgem. A vulnerabilidade de Solange, expressa em seus medos de coerção sexual dentro da prisão, é um reflexo das realidades sombrias que muitas mulheres enfrentam. Essa vulnerabilidade não é apenas física, mas também psicológica, já que o ambiente prisional pode ser um espaço de intensa pressão emocional e social. As mulheres, frequentemente em desvantagem em termos de poder, precisam navegar por um sistema que muitas vezes não as protege. A força de Solange em resistir a essas pressões é uma demonstração de coragem e autonomia. A abordagem humorística de Deolane ao compartilhar a história de sua mãe é uma forma poderosa de resiliência. O riso pode ser uma maneira de lidar com a dor e transformar a adversidade em algo mais palatável. Essa estratégia não apenas facilita a conversa sobre temas delicados, mas também permite que outras pessoas se sintam à vontade para compartilhar suas próprias experiências. O humor, nesse contexto, se torna um meio de conexão e empatia. A narrativa de Solange se insere em um contexto mais amplo de luta feminista. As mulheres, especialmente aquelas que estão encarceradas, frequentemente enfrentam uma dupla penalidade: a penalização pelo crime e a marginalização por serem mulheres. A força de Solange em falar sobre suas experiências e medos é uma forma de resistência a essa dupla marginalização. Ela se recusa a ser definida apenas por suas circunstâncias, reivindicando sua voz e sua história. As redes sociais proporcionam uma plataforma poderosa para que histórias como a de Solange sejam contadas e ouvidas. A conversa gerada por Deolane não apenas atrai atenção, mas também cria um espaço para que outras mulheres compartilhem suas experiências. Essa amplificação de vozes é crucial para a conscientização sobre as realidades do sistema prisional e para a promoção de mudanças sociais. O relato de Deolane e Solange nos convida a refletir sobre a importância da empatia. Ao ouvirmos histórias pessoais, somos lembrados da humanidade que existe por trás das estatísticas e dos estigmas. A compreensão das experiências de vida de outras pessoas pode nos ajudar a construir uma sociedade mais justa e inclusiva, onde as vozes das mulheres, especialmente as mais vulneráveis, sejam ouvidas e respeitadas. Autor. História de Solange Bezerra é um chamado à ação. Precisamos repensar nossas percepções sobre o sistema prisional e trabalhar para garantir que as mulheres recebam o apoio e a proteção de que precisam. Isso inclui advocacy por reformas no sistema prisional, acesso a serviços de saúde mental e suporte para a reintegração social após a prisão. A luta de mulheres como Solange deve ser reconhecida e apoiada. Em suma, a narrativa de Deolane e Solange Bezerra é uma riqueza de insights sobre a experiência feminina no sistema prisional e as complexidades que a cercam. Ao compartilhar essas histórias, Deolane não apenas rende homenagem à sua mãe, mas também ilumina questões cruciais que merecem nossa atenção e discussão. Se você se identificou com essa análise e deseja continuar explorando temas relevantes, inscreva-se no canal Revela Brasil e participe dessa conversa importante. Deixe seu comentário. Até a próxima!